para relembrar as velhas épocas que eu tomava leite, ficava à vontade, estava à vontade na frente da câmera. Bons tempos, não? Vou tentar contar uma história e eu vou omitir os nomes. A história é muito boa. Eu gravei agora um dos vídeos falando sobre o cotidiano da gente, a experiência pessoal e a escrita. Como que as coisas trocam de lugar, como que do mundo real algumas coisas despertam assim e enriquecem os conflitos, diálogos e as coisas assim, né? Isso é o básico do ator de teatro, que eu não vou falar nome de ninguém, vou tentar não falar nome de ninguém. Então tem um outro amigo que fez teatro muito tempo e ele era fascinado em ver o teatro na vida real. Ele sentava e gostava de ficar vendo os personagens. Personagens eram as pessoas que estavam passando na rua. Esses que eram os personagens. Ele falou: Marquinho, você viu aquele personagem ali? Olha aquele personagem que interessante. E era. E esse cara é muito humano, muito. E então, ontem eu fui lá no, num bar de um amigo lá, uma lanchonete onde tem música ao vivo. Encontrei com outro amigo e ele estava lembrando quando ele assiste os vídeos aqui sempre. Então ele tá a par, é um cara daqui de Botucatu, ele tá muito a par das coisas, né? Então ele deu um feedback assim, ele estava na noite que o Homem de Água foi exibido no Teatro Municipal e, e ele falou assim: Marquinho, o pessoal da velha guarda, né, deu um show assim, né? E, e ele falando, você foi aclamado pelo público, né? Porque demorava muito para começar a exibição do filme e eu não via a hora que começasse logo. Eu começava a ver o público esperando lá, tava meu pai, minha mãe na plateia e os parentes, os amigos. E acontece que foi um desencontro total da produção marcar um horário, porque a produção tinha uma ideia na cabeça de fazer o evento da contrapartida. E não era no lado prático interessante fazer aquele público que veio para ver o filme participar dessa contrapartida antes do filme, sabe? Eles não foram para isso. E daí o que aconteceu? Era nítido que marcar 6 horas da tarde não era legal. Aí esse amigo tava lá, curtiu, na hora que eu não quis pegar o microfone, eu quis falar com a minha voz, aí eu começava a chamar as pessoas para participar também. Eu queria que, sabe? Eu não queria que o foco caísse sobre mim, porque não era. Não era por mais aquele, por exemplo, aqui é o meu canal, tá? O meu escafandro, o robô. Aqui é um espaço meu. Mas lá não, era uma coisa coletiva. Eu tinha o adereço principal, eu tinha uma participação como ator e o roteiro eu tinha escrito. Mas era nitidamente um filme do André Talamonte. Já fez vários filmes da carreira dele e do elenco de muitos artistas participando. Então eu, como roteirista, eu queria ficar escondido. Aqui eu apareço, dou a cara para bater. Aí, conversando essas coisas, um outro amigo também que fazia teatro estava lá e que trabalhou na Guarda Municipal. Agora ele foi remanejado para a Brigada de Incêndio. Então é tipo florestal, uma coisa assim. E esse amigo tava falando assim, o mais engraçado é que esse cara ligou, ele tava bêbado e
E ele chegou, ele falou, sabe aquele botequinho que vende coxinha? Não sei. Eu falei, não, não sei. Ali para todos na esquina. Eu falei, sei que tem uma coxinha grande. Então, esse cara me liga de madrugada. Ele me liga, ele me liga de madrugada e, e, e fala assim, cara, eu tô preso aqui no boteco. O que aconteceu? E mandou um vídeo. Ele falou, eu tenho um vídeo dele aqui. O que aconteceu? Esse meu amigo que foi assistir, que assiste os vídeos aqui, ele às vezes toma umas um botequinho lá. E daí nessa ele deu uma passada e entrou para tomar a última saideira no boteco. O boteco estava fechando. Essa lanchonete com coxinha estava fechando. Aí ele, para não ficar chato, ele queria usar o banheiro. Então ele pediu uma cerveja. Aí ele pediu uma cerveja e entrou no banheiro. O pessoal saiu, baixou as portas, fechou. Quando ele saiu do banheiro, ele estava com o intestino solto, né? E daí ele, ele saiu do banheiro. Ele saiu do banheiro e a porta estava fechada, ele estava preso dentro do bar. Aí ele pegou o celular, ligou para a guarda municipal, falou assim, me prenderam aqui no bar, eu preciso sair, me ajuda. Aí ele preocupado, falou, nossa, o que que vão pensar, né? Tá dentro do bar preso. Aí o que que ele fez? Esse amigo que já trabalhou na guarda, que atendia o telefone, ele filmou assim, filmou as portas fechadas do bar e falou, cara, eu tô preso aqui no bar. É, faz alguma coisa aí. Eu liguei pra guarda, para eles, né? Aí esse amigo tava nesse bar ontem à noite e falou, eu tenho o vídeo dele aqui, dá uma olhada. Ligou e tocou o vídeo. Ai, é muito triste e muito engraçado, porque ele filmava as portas pretas de ferro abaixadas, assim, o balcão, que ele saiu do banheiro do fundo, e depois ele filmava ele pedindo ajuda. Olha que situação desesperadora, né? É, você vê os meus amigos aí, meus amigos. Daí conseguiu lá, daí a guarda municipal ligou para, achou o endereço, ligou para casa para eles virem e soltar o meu amigo de dentro do bar. Imagina, ele entrou só para usar o banheiro, tava com o intestino solto, pediu uma cerveja chato, entrou no banheiro quando viu trancaram ele no bar, né? Pois é. Aí eu fico pensando, eu falei, nossa, isso aí é um roteiro de filme fantástico, porque antes, vamos esquematizar o roteiro. Antes dele ele estar naquele local, ele estava num outro botequinho, meio de vila assim, tomando umas. Então tem os personagens, tem esse outro bar. Aí ele sai pra rua já meio manguaçado. E daí o que que acontece? Daí que ele vai entrar nesse bar, vai pedir uma e vai entrar no banheiro. Depois ele vai sair, tá preso, ele vai ligar pro outro amigo, vamos dizer que o outro amigo tá dormindo. Então, vamos pensar assim, tá dormindo e daí precisam falar com a guarda precisa ligar pro dono achar a casa. Aí o cara vai atender o telefone lá, falou, ó, ficou um cara preso lá dentro do seu bar, lá, da sua lanchonete, você fechou ele lá dentro. Ir lá para soltar ele. Aí ele contando isso para mim numa outra noite, numa outra lanchonete que tem música ao vivo assim, conversando com outro cara que tem o vídeo dele no celular. Entende? Olha quantos... E daí, nessa conversa, ele contando sobre a apresentação do Homem de Água, que ele estava na plateia assistindo. Então parece que tem uma cena que nem Quero Ser John Malkovich.
Tem uma, no John Malkovich, o Charlie Kaufman, ele faz um roteiro onde ele mesmo, o Charlie Kaufman, estão filmando um filme dele. Será que é uma adaptação? Não sei se é uma adaptação, e daí mostra uma cena que estão filmando que era o Sr. John Malkovich. É uma coisa assim. Então eu vejo assim, eu tô lá, ele está conversando comigo sobre um dia no Teatro Municipal, que teve lá a apresentação do vídeo do Homem de Água, e ele estava na plateia, então no roteiro teria a plateia, teria aquela apresentação, aquela enrolação, porque precisa a plateia com vontade. Ele falou assim, eu fiquei com vontade de ir embora, cara, porque estava demorando demais, né? Então tem essa situação na plateia, eu lá passando uma dificuldade de tentar entreter as pessoas, chamando um para contar uma coisa que aconteceu há muito tempo e tentando tirar das minhas costas. E esse meu amigo falando assim que era uma humildade minha, de eu passando para os outros, que eu não. E é verdade mesmo. E daí começa, por exemplo, o filme O Homem de Água, né? Ele contando isso. Então o roteiro seria esse pedaço. Aí o outro amigo vai falar: você não acredita que esse rapaz me aprontou? Que ligou para mim e mandou o vídeo. Aí conta a história desse cara saindo primeiro no botequinho lá, depois ele sai andando, aí ele fica preso, liga. Imagine quantas cenas, locações. É muito rico. Não dá para filmar, né? Porque na realidade dá, mas vamos pensar em matéria de história, da vida real, das coisas engraçadas. Eu sei que eu dei tanta risada que saiu lágrima no meu olho, porque quando eu vi o vídeo real, que esse meu amigo, na situação que ele estava, ele filmou dentro do bar para provar que ele estava preso, depois ele se filmou pedindo ajuda, né? E a gente pensa as consequências. Imagine se ele tivesse lá, ele fala, ficar preso, vou esperar até amanhã, por exemplo. Aí digamos que ele vai lá e toma uma cerveja a mais que está lá. Como que ele pode provar que ele não entrou lá naquela lanchonete para roubar? Como? Entrou na Netflix agora um filme do... Como é que é o nome? É o cara que fez o Duende Verde. Defoe. William Defoe. É uma coisa assim. Que ele fica preso, é um assaltante que vai assaltar uma casa e ele fica preso dentro da casa. Entrou um filme assim agora. Comecei a assistir, não sei se está indo muito bem, mas eu gosto de ver. Ele está bem velho, fazendo um papel físico, né? De um ladrão que escala as coisas. Eles costumam pegar ator velho para fazer esses filmes difíceis, né? Que envolvem essa disponibilidade corporal, né? Imagine se meu amigo ficasse preso lá e ele resolvesse tomar umas cervejas e falasse, não tem jeito, ou vou ficar até amanhã cedo, até eles abrirem, ele ia ser confundido com um ladrão. Ele ia tomar uma surra da polícia, ia chamar a polícia. Não é complicadíssimo isso. E outra coisa que eu pensei esqueci. Genial, né? A vida é demais. Cada história, cada coisa. Eu esqueci o que eu ia falar de possibilidade se ele ficasse preso lá e não ligasse. Isso. Eu, por exemplo, não tenho celular. Eu tenho esse celular que é emprestado do meu irmão, que eu uso só para filmar. E agora eu piorou. O meu computador, meu notebook está sem o áudio do Audacity, porque o técnico de novo deu problema reclamando de computador. Ele levou outro computador, eu falei, venda esse computador que eu vou comprar da loja, eu ponho mais dinheiro. Resumindo, esse voltou meu computador e ele está sem o áudio. Ele tem áudio para escutar, mas não tem para gravar. Não dá para gravar. Então eu estou gravando os audiolivros aqui com o celular tapando a lente. Então tá ficando tudo de luto, tudo preto assim.
Antes eu bolava uma capinha legal, né? Eu pegava lá, né, os livros que tem em PDF. Esse sono que eu estou gravando, deve ser sono. Tem aqui um áudio no YouTube de uma japonesa narrando, com sotaque japonês. A gente reconhece, né? Então uma pessoa negra, uma pessoa loira, uma pessoa, sei lá, baixinha, alta, gorda, magra, não muda a voz. Contanto que o Márcio Seixas gravou, é o dublador do Morgan Freeman. E é perfeita. Então, não tem a ver só lá, eu reconheço o timbre da... Não, não é isso, é sotaque. Então, o japonês, eu não sei se é por causa da a família, por dominar a língua japonesa, bem, eu não sei. Eu sei que dá para reconhecer a voz, né? Então, o dublador de japonês tem que ser japonês. É legal. Agora, os outros, o timbre da voz, aí não tem nada a ver, né? E outra, se for dublar, por exemplo, alguém que tem um sotaque, alguma coisa, um ator que tem um sotaque, seria interessante pegar um dublador que tenha também o sotaque. Acho que faz sentido, né? Então não tem nada a ver com a imagem da pessoa, com, né, a descendência dela, né, de que país que ela descendeu, isso não tem nada a ver, é a voz dela. A voz dela e o... Mas por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei... eu gravei o sono do Haruki Murakami. Eu já tinha ouvido o audiolivro com uma japonesa narrando. É a mulher de um dentista, que fica 17 dias e 17 noites sem dormir e não faz mal nenhum para ela. E ela fica. Mas eu sinto assim que a Silma, que acompanha aqui o canal, ela não gosta do Haruki Murakami. E com razão, eu estou vendo várias coisas. Eu acho que a premissa é muito boa do sono. A premissa é boa. O 100 anos de solidão tem lá uma hora que Macondo, as pessoas têm uma doença lá que ninguém dorme. Ninguém dorme mais. Então já foi explorado bastante essas coisas e é coisa de realismo mágico. Então, achei interessante. É a premissa. E se a personagem parasse de dormir, o que ela vai fazer com esse tempo? Ela usa para ler. Às vezes ela pega o carro, sai, né? Mas ela durante o dia ela já não faz praticamente nada. Ela cuida da casa, faz lá o almoço, mas é o marido que pega o carro dele e leva a criança para a escola e ela fica lendo. E fazia muito tempo que ela não lia. Então é muito estranho. O Murakami, às vezes ele fica uma coisa assim com furos. E essa coisa do escritor, por exemplo, o Celeiros em Chamas, que o filme coreano chama-se Em Chamas. Melhorou muito no filme o conto Celeiros em Chamas, quando foi adaptado para o roteiro de cinema, né? Melhorou muito. Então eu comecei a pensar, eu falei, puxa, de novo, a protagonista dele, essa esposa de dentista, o que ele entende de esposa de dentista e o que ele entende de dentista, né? Então tem muito pouca citação sobre o ofício de dentista. Só que a esposa do dentista, ela é legal, ela faz o almoço assim, né? Ela prepara o almoço com muita habilidade. Então dá para ver que o Murakami, ele também faz o almoço com muita facilidade, sabe? De preparar a compra, ela tá pensando assim, ó, eu tenho, abriu a geladeira, ver o que tem dentro da geladeira. É quase que o dia a dia, assim, né? O que tem na geladeira e o que ela vai preparar para o almoço. Então é interessante, até tinha carne congelada, tinha legumes, vegetais ali, verdura. Então ela descreve o que tinha na geladeira. Aí quando ela vai preparar, dá para ver uma habilidade dele assim, de quem está cozinhando uma coisa e já está preparando uma outra na outra boca de fogo e vai cortando e vai, né? Então dá para ver que ele tem autonomia, que ele conhece bem essa situação. Mas eu não sei se eu fico pensando,
essa protagonista feminina dele não tem amiga, não, é isolada e é um alter ego do Murakami. Por quê? Ela adorava ler, ela se formou em letras, sabe? Então é sempre o escritor falando sobre personagens escritores que leem demais. E o que ela faz para passar o tempo? Ela fica lendo. Então você está lendo um livro onde a personagem precisa preencher o tempo lendo. Você lê algo e daí ela questiona se vale a pena ficar lendo todos os livros, o que ela aprendeu, o que ela ganhou com isso, se o tempo foi bem investido. Então, é umas fragilidades, mas eu acho que é também, a premissa é boa, a força desse escritor que está escrevendo. Eu comecei a gravar o áudio dizendo assim, um conto de Haruki Murakami, Sonhar. A minha tradução estava tudo errada lá, tudo errada. Aí, como eu comento, de onde eu pego os PDF, é uma tradução meio feita por inteligência artificial. É o que eu consigo arrumar. Né? Aqui no Facebook tem uma página chama Lecturia, não sei o que lá. E daí tem um monte de arquivinho, e daí põe traduzido do espanhol para o português. E daí vem com esses problemas. Então, às vezes, eu falo ele e é ela. Às vezes é eu e fala ele. Eu tô lendo de primeira assim, eu tenho que ficar com uma atenção, porque não dá para refazer. Agora eu filmando com o celular, tapando a lente. Ontem, por exemplo, eu li inteirinho. Ainda falta um capítulo para o sono. Parece que são 5. Eu li 4. Ontem eu li os 4 inteirinho, acabou a bateria do celular, não deu para postar. Só deu o primeiro capítulo incompleto. Aí eu comecei a gravar. Falei, não, vou gravar um capítulo por vez. Porque eu não sabia, eu achei que era um conto. Sonhar, a tradução estava errada. Depois que eu vi, o nome do livro é Sono. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu ponho uma lâmpada vermelha que eu tô com deficiência de luz também, sabe? Melhora um pouco, né? Eu não tenho a luz branca. Meu abajur de luz branca meio pifou. E é isso. Contando histórias da vida e a escrita, como organizar, como pensar, como é interessante tudo isso. E relembrando que eu estou terminando, que não era minha proposta, ler um romance do Murakami. Eu achei que era um conto, né? Aí, estou terminando. Mas é interessante, interessante. Mas se achar que no YouTube um outro audiolivro que eu falei, que é desse Sono, que é do Murakami, lido por essa mulher, essa narradora japonesa, ela falando em português, mas com sotaque de japonesa, é muito mais legal, sinceramente. Porque um homem, eu fico falando, eu como se fosse uma mulher, né? Eu acho que nesse caso é legal uma narradora feminina, né? E ainda com sotaque japonês, olha que legal. Muito mais legal. Murakami japonês, né? Bom, tchau, valeu.